Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Hoje é uma live especial sobre o poder do relacionamento. E a convidada é a minha esposa Juju Smith. Bom dia, gente. Ó quem tá aqui, a Dai. Bom dia, Dai. Bom dia, Lidiane, Renata. Alguns minutinhos aí, já começa. Quem vai um café? Enquanto isso, eu queria começar com uma pergunta para vocês aqui. Qual que é seu estado civil hoje aí? Casado, solteiro, divorciado, namorado, enrolado, confusão? Como é que é? Responde aí. Qual é o seu estado civil? Casado, solteiro, namorando, enrolado ou em pé de guerra? Casada. E aí, Carol? Carol Zetelli, tá namorando ou tá solteira ainda, Carol? Vou fazer o seguinte, tá? Hoje eu queria fazer algo um pouco mais dinâmico. Tem aqui uma interrogação. Eu queria que você mandasse algumas perguntas. Eu não vou colocar seu nome nas perguntas. Você não vai precisar se expor. Mas eu queria hoje colocar perguntas. Acontece, gente. A pergunta é poderosa. Quando eu tô com alguém, algum líder, normalmente eu faço o quê? Perguntas. Porque as perguntas nos ajudam. E ó quem chegou aqui. Deixa eu aumentar a nossa câmera. Bom dia! Continuar. Então, quem chegou aqui, ó. Bom dia, pastor Adilson. Bom dia a todos. Então, você que tá chegando aí, hoje a gente vai fazer algo mais dinâmico, um bate-bola. Então, tem aí uma interrogação. Você pode estar mandando aí algumas perguntas. Nós atrasamos aqui alguns minutos. Para quem não sabe, a Juju tá grávida aqui. Nós estamos grávidos. 8 meses, daqui uns dias tá chegando. E a gente vai continuar, ó quem tá aí, Eliel. A gente vai continuar aqui com o nosso bate-bola. E realmente, a gente entende, né? Hoje nós cuidamos de alguns casais, alguns anos já. E a gente entende o desafio que é o relacionamento. O desafio que é a vida a dois. O desafio que é caminhar juntos. Então, às vezes a gente gosta de contar alguns desafios que nós vivemos. Porque aonde tem desafio, tem superação. E eu lembro que a frase que a Ju falou no nosso último encontro me marcou. Você lembra? A frase quando perguntou assim, o que a sua líder falava? Você é mais forte do que você pensa. Olha que frase forte, você é mais forte do que você pensa. Então realmente hoje aqui, pessoal, a gente queria trazer aqui uma palavra de resiliência. Porque são tantas pessoas que vêm e vão. Na nossa caminhada aí teve tantos casais que nós achávamos bonitos, que nós admirávamos e hoje eles não estão mais juntos. E realmente a resiliência é que faz o casal permanecer. Nós estamos casados há quantos anos? Eita! 5 anos. 5 anos casados. Em 5 anos casados, sabe em quantos lugares nós já moramos? Sabe a resposta? 5. 5 mudanças já. Deixa eu confirmar aqui. Qual foi o seu maior... Enquanto eu confirmo aqui, vou te fazer uma pergunta, tá? Antes de nós começarmos no namoro, qual que foi... Como é que era seu coração no namoro? A gente tinha dúvidas quando a gente começou? Tinha dificuldades? Você
tinha feito cartinha de amor pra Deus, igual o povo fala. Conta um pouquinho aí antes aí, o que aconteceu no nosso namoro, algo assim que foi diferente. Conta alguma pérola aí. Eu falei que a gente ia abrir a caixa preta aqui. Eu não tem tanto tempo assim, mas eu não lembro de muita coisa. Né? Tô grávida, gente. Se vocês não sabem, a grávida, ela esquece de muita coisa. Você ficou brava comigo no namoro? Antes de começar... Brava? Normal. Antes de começar, que você não queria mais nem falar comigo. Ah, sim, né? Que a gente teve muitas batalhas. Assim, a gente acredita que foram batalhas espirituais pelo propósito que a gente carregava. Toda vez que a gente carrega um propósito, a gente não anda por necessidade, existe uma perseguição e a gente tem que batalhar contra essa perseguição. A gente tem que entender e acreditar que a gente vai vencer. A gente não tem outra opção a não ser vencer. Né? E eu tenho aprendido e tenho meditado muito esses dias. Eu acabei que eu nem compartilhei com o Paulo, porque tô dormindo desde 7 horas da noite de ontem, acordei só hoje às 7. Tô 12 horas dormindo, eu não tive nem a oportunidade de compartilhar com ele, mas eu tenho pensado muito nos espias, né? Sobre uma palavra que foi liberada em uma das lives que eu assisti, pensando que quando Deus mandou os espias para espiar a terra prometida, só 2 conseguiram olhar além do alcance, olhar o que a terra tinha para oferecer. Né? E 8 não conseguiram olhar. Então quer dizer que a maioria não conseguiu olhar o que tinha de tesouro naquela terra. E a mesma coisa no relacionamento. Quando a gente não consegue olhar o tesouro que está na vida da pessoa que a gente está se relacionando, a gente vai simplesmente abrir mão da terra prometida. Porque às vezes esse relacionamento que você que você vai passar, que você não sei como que você tá, às vezes essa é a terra prometida. Só que toda terra prometida, ela existe batalha. Você tem que arregaçar as mangas e lutar por essa terra prometida. Né? Ela não vem de bandeja, porque existe um propósito em toda terra prometida. Olha que legal, né? Igual o espantalho, escuta dizer essa metáfora do espantalho, né? Onde tem espantalho, tem coisa boa pro pássaro, né? Então, o relacionamento, ele precisa da resiliência. Como eu estava dizendo aqui, eu estava contando, desde que nós nos casamos, nós já nos mudamos 6 vezes, 6 mudanças. E o meu perfil é um perfil que não gosta de tantas mudanças. Já tivemos 6 mudanças. Lá no início, eu queria falar algo também aqui do início, que no namoro ainda, né? No namoro, no primeiro momento, eu estava muito fechado para relacionamentos, né? E a Ju, já na igreja, já conhecia todo mundo. Sempre ela me chamava para sair. Vamos sair. E eu, não quero sair com o pessoal. Eu era mais fechado, não queria ali ter esse momento de comunhão, de relacionamento. E como ela falou na primeira live, que como a gente ficou amigos, e ela já estava, a Bruna Pagas, e como ela estava há um tempo ali já preparada para isso, né, coração tratado, e eu ainda não, então talvez ela se interessou primeiro e eu no primeiro momento não estava com esse olhar. O que aconteceu que virou uma chave? Eu lembro, nem sei se ela lembra dessa história, mas teve um dia que eu falei, eu vou dar meu primeiro passo. Aí acabou o culto, eu chamei ela e falei assim, eu queria te chamar para ir no sushi, vamos? Aí como é que foi que você fez? Vamos, galera. Eu falei, claro, vamos sim. Aí eu virei e falei, e aí, galera, vamos? Vamos no sushi também? E aí ele ficou bravo e falou, olha, eu chamei você. O primeiro encontro que eu chamo ela pra gente comer um sushi, que eu tive que tomar coragem, aquela primeira decisão, ela vai e chama a turma toda. Na hora que a gente vê, o sushi virou reunião de colegas. Aí, enfim, depois tinha um amigo nosso em comum que eu tive a impressão que ele estava de olho nela. Aí quando eu senti isso, algo dentro de mim incomodou. Aí eu falei, olha, tem algo aqui dentro de mim que eu não sabia, tem um sentimento aqui dentro de mim que estava escondido. E aí eu comecei a ter ciúme dela antes de começar a namorar. E aí depois disso foi o pontapé inicial para eu poder tomar essa iniciativa de dar o primeiro passo. Então, o que eu quero estar trazendo aqui, eu e a Ju hoje,
é que no relacionamento, o amor, a gente aprendeu isso lá atrás, que amor, ele é uma decisão. A gente falou isso no na nossa última live aqui. Amor é uma decisão. E essa decisão, ela precisa ser profunda e real, porque se você não tomar essa decisão, o sentimento passa. A psicologia fala que a paixão, ela dura 1 ano. Uma paixão proibida dura 2 anos, que uma paixão pode durar até 3 anos. Então, a paixão, esse sentimento louco, maluco, cego, que faz as pessoas fazerem loucuras, isso passa. Mas o que não passa é a decisão. O que não passa é o propósito. O que não passa é você realmente sentar junto com o seu cônjuge, com o seu namorado e você conversar. A gente tem alguns hábitos, né, que nós fazemos que eu sinto que isso fortalece o nosso relacionamento. Como eu disse aqui, a gente já passou seis grandes mudanças, gente. Não é fácil mudar, sabe? Não é fácil você, de repente, a sua rotina muda. De repente, você mora em outro local. De repente, tem que preparar aquelas malas e levar a mala para outro lugar e tal. Mas isso, as mudanças, elas vão nos deixando mais fortes, elas vão nos deixando mais resilientes, elas vão nos deixando mais constantes. E o que acontece? Eu comentei isso com vocês, né? Eu queria contar aqui algumas coisas mais particulares, né? No noivado, como que foi o nosso noivado, né? Eu tinha programado de pedir a Ju em casamento lá em Israel. A gente ia viajar para Israel, lembra? Da viagem de Israel? Sim. A gente tinha combinado de viajar para Israel e eu dentro de mim tinha me programado, eu vou fazer uma surpresa e lá em Israel eu vou fazer o pedido. Só que até chegar a Israel, a gente brigou tanto que eu não consegui fazer o pedido. Chegou lá, eu falei, cara, não tem como eu fazer esse pedido de casamento. Eu acabei abortando ali no primeiro momento esse pedido. Mas quando eu tava lá, lá na viagem, não sei se você lembra, mas a gente ficou muito bem na viagem. Muito bem, porque a gente saiu de Brasília. E muitos dos nossos problemas estavam em Brasília, relacionados a situações de Brasília. Então, quando a gente conseguiu sair um pouco do problema, do turbilhão, eu consegui ver que a gente talvez teria chance de dar certo. E aí lá eu decidi fazer, não, quando chegar em Brasília, eu vou pedir ela em noivado. Você lembra como é que foi o noivado? Sim, foi uma surpresa, né? Foi no aniversário dele, ele me fez uma surpresa. E nessa surpresa, Deus foi tão generoso conosco que um amigo muito querido nosso, o pastor Negueb, estava também comemorando o aniversário dele conosco. E na hora do pedido, ele começou a tocar uma música, que era a música que eu cantava, que era o meu hino, que eu falo que era o meu hino. E ele começou a cantar a música que eu orava pelo meu casamento. Então, assim, o que eu senti foi que era uma resposta, uma validação, um selo de Deus sobre o nosso relacionamento. E desde então, não que tenha sido fácil, né? Não que esteja sendo fácil até hoje, né? Porque vocês podem olhar pra gente, vocês são um case de sucesso? Somos um case de sucesso, porque nós decidimos não passar por mais batalhas, assim, brigando um com o outro, mas a gente tá junto na batalha, né? Um ao lado do outro. Então, sempre vai valer a pena. E esse selo nos potencializou para o que nós estamos vivendo. É isso. E lembrando desse noivado aí, antes de acontecer, eu fui no pai dela e conversei com o pai dela e falei pro pai dela, eu quero casar com sua filha, tal. E eu queria pedir a sua autorização. Pro pai dela era algo novo, assim, ele até começou a rir, você tá brincando, né? Eu falei, não, é sério, eu preciso que você dê a bênção, que você libere e tal. E o pai dela gosta muito de falar, sabe? Aquela pessoa muito extrovertida, que brinca, que apelida todo mundo e tal. Até no dia que eu fui pedir ela em noivado, ele falou assim, rapaz, mulher igual furacão. Aí eu não entendi, né? Imagina, você vai pedir a sua namorada em noivado e o pai fala, cuidado que mulher é igual furacão. Aí eu falei, furacão, Você já percebeu que o nome de furacão é tudo feminino?
Katrina, não sei o que, não sei o que. Aí eu, que mais? Aí ele falou assim, então, porque mulher é o seguinte, cara, ela chega suave, ela chega como uma brisa, ela chega delicada, mas quando vai embora, leva a casa, leva o carro, leva a vida, leva a empresa, leva tudo e tal. Eu falei, sogrão, isso aqui é o que você tem pra mim no dia que eu vou pedir ela em noivado? Mas o que eu quero trazer com essa história? Que existe 4 bênçãos no casamento. 4 bênçãos no casamento, tá? Isso aqui é muito importante para você que está nos ouvindo aqui. A primeira bênção é a bênção dos pais. Então, quando você vai casar, você precisa conquistar a bênção dos pais. Os pais são autoridade. Tem muita gente que casa em rebeldia. Tem muitas pessoas que casam em discórdia. Talvez casam em palavras de maldição, aonde a mãe ou o pai não abençoa o relacionamento. Então a primeira bênção é a bênção dos pais. A segunda bênção é a bênção da lei, da jurisdição. É você que mora junto, você precisa casar. Talvez a pessoa fale assim, mas é besteira, eu já tenho vida de casado, eu já sou casado, eu isso, eu aquilo. Não, mas existem leis, e Jesus falou, sigam as leis, né? Dê a César o que é de César. Sigam as leis, existem leis, e nós temos que cumprir as leis. Então tem a lei do casamento, tem a lei dos pais, tem a lei da jurisdição, tem a lei, tem a bênção sacerdotal, onde você tem que se colocar debaixo de uma hierarquia espiritual para você receber uma bênção espiritual. E a quarta bênção é a bênção espiritual. É quando o casal tem uma relação sexual, um casal casado, sobre essas bênçãos que nós estamos falando aqui. Ali, ó, quem está aqui, fala aqui. Vem. Ali, quando o casal que segue todas essas leis tem uma relação sexual, ali há uma renovação de aliança, aonde há uma conexão do casal e o Espírito Santo de Deus. Então existem essas 4 bênçãos. Então você que está aqui nos ouvindo, é importante você dar atenção a isso. Olha o Toninho aí, Toninho, tamo junto, meu amigo. Porque eu já vi tantas pessoas, né, que depois de escutar sobre isso, vieram dar testemunho pra gente, falar, eu decidi casar, sabe? Eu decidi buscar essas bênçãos, eu decidi reatar com a minha sogra, com o meu sogro, eu decidi buscar a bênção, a unção, as 4 unções que a gente acabou de falar. O Arthur chegou aqui, ó, quem tá aqui, ó. Oi, Smith. Não? Então vamos lá. Hoje um grande desafio que tem aí também, né? Igual o Toninho tá falando aí, ó. Casamento já era, porque ele era casado, né, Toninho? Talvez aconteceu alguma coisa aí. Normalmente, talvez nós temos pessoas aqui. É o Toninho falando, você me ajudou, meu amigo, quando me separei. Orou por mim, me trouxe consolo. Tenho até a agradecer. Tamo junto, Toninho. Então o que a gente está trazendo aqui hoje, pessoal? Ela vai ali resolver algumas coisinhas, ela já volta. Mas relacionamento, ele é um desafio, mas a família é a base. A família é a base de tudo. E você que está nos ouvindo aqui tem entendido que a pessoa que ela não tem uma base, as coisas não rompem. Eu realmente acredito que nós temos que tomar 3 grandes decisões na vida. Quais são as 3 grandes decisões da vida? A primeira é uma reconexão espiritual. É você se reconectar com a fonte, com Deus. E aqui não é simplesmente a pessoa falar, eu acredito em Deus, ou eu vou à igreja. Isso. Tem pessoas que têm uma capa de religiosidade. É uma capa de religião. Às vezes ela fala do evangeliquez, ela fala em nome de Deus, ela fala versículos, mas a motivação, a intimidade não é tão grande. Então a primeira conexão, a primeira grande decisão é aceitar Jesus e se reconectar. A segunda é casar.
Você escolher a pessoa para casar, a pessoa que vai ser ajudadora. Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. Você tem alguém que vai estar lado a lado com você. E a terceira é uma decisão profissional. Eu vejo isso acontecendo constantemente. A pessoa se descobre profissionalmente depois do casamento. Ela se conecta com Deus, depois ela se conecta à família e depois ela descobre qual é a sua vocação. Depois ela se descobre no meio do caminho. E a Ju tá chegando aqui, vamos colocar ela aqui na conversa, né? Você que tá aí, qual a pergunta que você pode fazer? Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas já, mas faça algumas, porque a gente queria criar um bate-bola aqui de perguntas e respostas. E eu queria perguntar para a Ju aqui, depois do casamento, o que você acha que mudou na sua vida, você como mulher? Imagine, vamos lá. Depois Você, do sim, né? depois do sim, imagine você lá quando eu te conheci, que você morava na casa dos seus pais, você tinha todo um suporte, aí de repente você casa. E agora? Na verdade, Primeira semana de casamento. na verdade, o que mudou foi que a gente teve. Eu entendi que ali eu tava vivendo uma vida de gente grande, né? Digamos assim. Mamãe. Não que eu não fosse adulta, mas. Mamãe, está além. E esse é Legal. E assim, não que eu não fosse já adulta, né? Mas assim, quando eu tava morando na casa dos meus pais, eu tinha um suporte que é surreal, no sentido de não ter que pagar a conta, nem a gasolina do meu carro era eu que colocava. Então eu tinha um suporte, arrumar casa, jamais, nem a minha cama eu arrumava. E quando a gente chegou da lua de mel, no terceiro dia que a gente já tava em casa, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, casamento é isso? Eu tenho que arrumar casa todo dia. Eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que fazer compras, eu tenho que estar sempre, tenho que estar disponível. Enfim, existem responsabilidades que a gente vai realmente assumir depois do sim. E isso vai fazer com que a gente amadureça. Né? Não que seja, é um desafio diário, mas nos faz amadurecer. Eu tô lembrando aqui da história, né? Que normalmente a mulher quando casa, quer casar, ela quer a festa de casamento, né? Normalmente. E o homem, ele pensa na casa, no lar, na mobília e tal. E eu lembro que nessa jornada aí do namoro, ela às vezes falava, e o casamento? E eu falava assim, agora não dá. Eu não tô preparado ainda. E ela perguntava do casamento. Eu lembro, não sei se você lembra dessa cena. A gente tava lá na Asa Sul, no carro, e veio o assunto casamento. Aí eu falei, tá, vamos sentar ali agora. Sentamos numa padaria. Você lembra dessa cena? Peguei o papel, a gente pegou um papel de pão lá na padaria. E eu falei, deixa eu te falar um negócio aqui. Olha quanto que eu gasto por mês, o meu custo mensal por mês. Porque as realidades eram diferentes, né? Como ela acabou de falar, ela sempre morou com o pai. Eu saí de casa aos 18 anos. Então, são realidades diferentes. Então, eu sentei com ela e falei assim, Ju, esse aqui é o meu custo mensal. E na época, eu estava no cheque especial, eu estava vivendo desafios financeiros, eu tinha alguns investimentos, eu pagava prestações altas. E eu lembro exatamente que eu sentei e falei assim, meu gasto é esse. Eu lembro até o valor que eu gastava no mês. Você lembra o valor? 12 mil reais. Eu falei assim, eu gasto 12 mil por mês. Eu tô falando de 7 anos atrás. Eu tenho um gasto de... Deus me livre. Imagine, 7 anos atrás eu tinha um custo mensal, custo fixo, de 12 mil por mês. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você casando, você veio pra somar ou eu vou precisar te ajudar? Aí ela, não entendeu a pergunta, né? Eu falei assim, vamos lá. Hoje, na sua realidade, seu pai te ajuda? Sua mãe te ajuda? Tem alguma conta que seus pais te ajudam? Aí ela começou a pensar assim e falou assim, tem. PVA, seguro do carro, gasolina. Na verdade, eu só gasto com as minhas roupas. Ela fala, eu só gasto com as minhas roupas. E eu sempre tô no limite. Aí eu falei, tô entendendo. Então você não vai vir pra somar, né? Nesse quesito. Aí ela falou assim, nesse quesito não. Aí, enfim, veio a realidade. Mas aí um dia, no meio de um culto,
o Michael, pastor Michael Douglas, eu lembro, ele chegou pra mim e falou assim: Paulo, marca o casamento, marca a data e coloca o pé no mar, tenha fé. E aí aquela palavra entrou dentro do meu coração e falou assim: marca a data. E o medo que eu tinha, o medo de quê? O medo de não ter recursos, o medo de não conseguir sustentar, o medo de não ser provedor, o medo de passar dificuldade, ele diminuiu o negócio. E aí acabamos tomando a decisão. E aí olha que interessante, porque lá atrás a Ju, ela trabalha na Polpex, ela é bancária, né? E há muitos anos atrás ela tinha um salário menor. Mas a oração dela, né? Vamos contando aquele testemunho de um dia antes do casamento? Conta aí. Na verdade, assim, antes, na verdade, de conhecer o Paulo, eu tinha feito um propósito. Tem alguém falando, a Juju é cara, você conhece, né, Dani? Que isso, amiga? Tá comigo ou tá contra mim? Então, eu tinha feito um propósito, né? Debaixo de uma palavra. Porque as palavras, elas norteiam os nossos destinos, né? Então, debaixo de uma palavra, eu fui e me desafiei. Olha, a palavra foi: o seu salário vai virar o seu dízimo. Eu falei: uau, eu quero isso pra minha vida. Mas nem imaginava quando isso ia acontecer. E eu fui e cumpri com o meu desafio, com o propósito. E realmente, depois de alguns anos, isso se tornou uma verdade na minha vida. A Dai, que trabalha comigo, ela vai saber bem do que eu tô falando. Por muitos anos eu trabalho numa empresa de militares, muitos anos não era mudado o plano de cargos e salários da empresa. Mas um dia antes do nosso casamento, a empresa já tinha contratado várias empresas, várias consultorias para poder nos elevar, para poder mudar o nosso plano de cargo e salário e tudo, e nada tinha ido para frente. E até que um dia antes do nosso casamento, eu não estava nem trabalhando, eu recebi uma ligação. Deu aqui alguma coisa. Eu recebi uma ligação que eu tinha sido promovida e que o meu salário hoje tinha se tornado... Como é que é? Meu dízimo? Isso. O salário que eu ia ganhar tinha se tornado o meu dízimo. Mas por conta de uma palavra. Isso poderia ter acontecido a qualquer momento, mas aconteceu antes do casamento. Isso porque nós cremos que existe uma provisão, uma proteção. Quando a gente fala que a gente vai colocar o pé no mar, quando a gente anda por fé, quando a gente anda conforme o nosso destino e propósito. Olha que legal, né? Eu lembro dessa cena também, um dia antes do casamento. A gente casou no sábado, na sexta-feira, ela recebe uma ligação e... Eu sei, tô falando, só que eu lembrando da cena, ela recebe a ligação um dia antes do casamento, gente. E o nosso bispo, JB Carvalho, ele sempre fala o seguinte: quando você vai casar, debaixo dessas bênçãos, Deus manda um anjo. Sim. Quando você vai ter um filho, Deus manda um anjo. Quando você vai ter outro filho, Deus manda um anjo. E isso foi uma verdade que a gente pegou e a gente decidiu andar por ela. Talvez você que está nos ouvindo aqui, você sonha em ser mãe, eu sonho em ser pai, mas você fala: não dá, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho... Mas se você não crê que um sobrenatural vai acontecer, a vida fica parada. Tem gente que fala assim: quando eu prosperar, eu caso. Talvez você nunca vai casar, porque a prosperidade, ela vem no casamento. Uau, isso é muito forte. Se você falar assim: quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou ter um filho. Talvez você só vai prosperar mais depois que você tiver um filho, porque o filho, ele vai te dar um sentido de vida, ele vai te dar uma motivação no coração, ele vai te dar vontade de acordar, vontade de viver, vontade de sair de casa, vontade de poder chegar e ele tá ali te esperando, vontade de você se reinventar, de você descobrir qual é a sua melhor versão, para você poder dar o melhor para o seu filho. Nós chamamos isso a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Quem já viu aquele ratinho que ele fica correndo, querendo pegar um queijo, e ele nunca pega o queijo? Normalmente a vida do ser humano é assim. O que quer dizer aqui nessa analogia? A pessoa começa a trabalhar, aí ela ganha R$1.000 por mês. Aí ela compra um celular, ela
salão de beleza, ela tem os seus compromissos. Aí ela trabalha, ganha R$ 2.500 por mês. Aí ela vai agora e compra um carro. Aí ela tem que pagar IPVA, tem que pagar gasolina, tem que pagar manutenção, já está no limite de novo. Aí a pessoa trabalha, começa a ganhar 4.000. Aí agora ela decide morar só, então ela tem aluguel, ela tem condomínio, ela tem IPTU, ela tem os custos gás, moradia, água, luz, alimentação. Ela já está no limite de novo. Aí ela trabalha, ganha 6.000 por mês, agora ela tem o primeiro filho. O que eu quero dizer aqui? Essa é a lógica que acontece na vida. Mas existe uma fórmula de mudar essa corrida dos ratos, que você está sempre correndo e você nunca alcança. Que essa forma é você fazer investimentos onde a longo prazo você vai ter rendas passivas. Mas o que eu estou querendo dizer em relação a isso, pessoal? Porque o casal, ele vai ter esses desafios. Então, a gente casou, como eu falei para vocês, nós nos mudamos 7 vezes já. 7! Mas por quê? Porque a gente está em movimento. A gente não está parado, a gente não está acomodado. A gente mudou para um local, a gente morava num local quando a gente casou. Eu quero hoje também aqui a gente falar algumas superações, alguns milagres, porque talvez você que está nos ouvindo, você precisa de um milagre na sua vida. Por vários momentos a gente orou e a nossa oração é: Deus, nós precisamos de um milagre. E talvez você que está aí, você precisa dessa palavra hoje. A sua oração é: eu preciso de um milagre. E o milagre vem quando o casal se junta, se conecta e a oração é no mesmo propósito, é na mesma direção. Nós nos casamos e nós morávamos num imóvel de 40 metros. 40 metros quando a gente se casou. E agora nós estamos num imóvel 10 vezes maior. Por quê? Porque a gente decidiu não ficar parado. E propósito, e oração, e luta. Quando a gente pensava em ter filhos, a Ju foi fazer um exame, né? Conta do exame. Então, contando aqui algumas situações de superação, gente. Eu creio que hoje a mensagem aqui é que você que está aí, não desista. Que você ore por um milagre, que você acesse esse milagre. E quando você escuta um milagre, às vezes isso te dá um acesso e você anda sobre esse milagre e o mesmo testemunho acontece na sua vida. Amém. Amém. Na verdade, sim, quando eu estava passando por alguns problemas de saúde, comecei a ter uma hemorragia e depois dessa hemorragia eu fui procurar alguns especialistas para ver o que tinha causado essa hemorragia. E aí fiz vários exames, fui para vários médicos e todos os médicos que eu ia falavam assim: olha, eu não sei o que você tem. Muitos médicos, né? Até que chegou uma médica e falou assim: olha, você tem adenomiose. Porque tava com sangramento há muito tempo. Então, que é a hemorragia. Aí, nessa adenomiose, ela falou assim: olha, você tem que correr para engravidar porque a gente tem que retirar o seu útero. E se você conseguir engravidar, porque já vai ser um milagre pelo que você tem. Aí no primeiro momento, né, eu fiquei muito triste, e aí eu fui compartilhar com o Paulo e tudo. Ele: não, a gente não vai aceitar essa palavra. Eu amei. Fui procurar um outro especialista ele é de São Paulo, ele vem para Brasília algumas vezes durante a semana, ele fica alguns dias em Brasília durante a semana, e ele é lá do Albert Einstein. E eu falei: olha, depois desse, ele me falar que eu não posso, realmente eu não devo poder não, mas vamos tentar. Fui nesse médico, fiz vários exames. Aí o que ele me falou? Olha, eu não sei o que você tem. Aí eu pensei: se ele, que é especialista nisso, não sabe o que eu tenho, então realmente vai ser meio complicado esse desafio. Mas ele falou: olha, deixa eu ver seus exames. Aí ele falava: olha, sua ecografia dá um resultado, sua ressonância é outro resultado, o exame físico é outro resultado, então eu não sei o que você tem. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a medicação que você está tomando, e se dentro de um mês, seu sangramento não parar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para poder retirar o sangue que está no útero, enfim. E eu falei: ok. Nesse um mês,
eu tinha tirado a medicação. E tinha um diagnóstico que você não ia poder ter filho, né? E aí eu tinha tirado a medicação e ele falou assim, olha... E aí eu parei de ter o sangramento quando eu tirei a medicação. Então é totalmente contrário. Eu parei de tomar a medicação que não era para eu ter o sangramento e parei de sangrar. E com a medicação eu tava sangrando, sem o remédio eu tinha parado de ter o sangramento. E depois desse mês, voltei lá e ele falou assim, olha, que maravilha e tudo, não sei o que foi que aconteceu com você. Eu fiquei 5 meses tendo esse sangramento e não era contínuo, mas e quando eu quase tive que fazer transfusão de sangue por conta desse sangramento, que era bem intenso. E dentro desse mês que eu tirei a medicação, não tinha nada. Ele falou, olha, você não tem nada, então vamos, vida que segue, volta a tomar anticoncepcional e tudo. Eu falei, não, mas eu não quero mais tomar anticoncepcional porque eu quero engravidar. Ele, não, engravidar aí é outro departamento, porque aí você vai precisar fazer um tratamento, e o tratamento vai demorar cerca de 1 ano, pra você pensar em ter filho e tudo. E eu, poxa, mas tá bom, né? Glória a Deus, porque pelo menos eu tinha passado a pior fase, que era o sangramento. E aí, depois de 1 mês, o que aconteceu? Eu engravidei, sem tratamento. E quando uma amiga que tinha compartilhado esse médico, eu tinha me indicado, falou pra ele que eu tava grávida, nem ele acreditou. Ele falou, é impossível ela ter engravidado, pelo que ela teve, pelo histórico, enfim. Então, foram 2 histórias de superação, mas nessas em relação à gravidez, né? Porque se eu não podia ter o primeiro filho, diga lá o segundo. No segundo também teve essa... Eu fiquei com muito medo de não ter o segundo, de não poder engravidar, de não poder gerar vida. E Deus nos presenteou com essa bênção, né? De ter 2 filhos juntos. E aí, o que eu entendo é o que a gente acredita que vai acontecer. Tudo vai ser conforme a nossa fé, conforme cada palavra declarada. Né? O que a gente fala sempre, o que eu falei no início aqui da live, foi porque a gente tem que caminhar por debaixo de uma palavra. E aquela palavra vai nortear o nosso destino. Então olha que interessante, né, pessoal? A gente está falando aqui de superação e talvez nós temos algumas mulheres aqui ou casais que têm um diagnóstico de infertilidade, que tem um diagnóstico de não poder procriar, de não poder deixar um legado. E a gente acredita que existe o Yahvé Rafa, o Deus que cura. Um Deus que ele tem um diagnóstico que quebra o diagnóstico do médico, que quebra o diagnóstico do homem, e que realmente você que está aí nos ouvindo, abrace essa ideia. Eu não sei qual é a superação que você precisa, mas eu acredito que muitas vezes não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Até emociona aqui lembrar, porque não foi fácil. Primeiro ver ela chorando, falando que eu não posso ter filho, o médico falou que eu não posso ter filho, e ver a sua esposa ali chorando, e você ali, no primeiro momento, um sentimento de impotência, do que eu vou fazer, como que eu posso ajudar nisso, e no meio dessa história você entender que a gente só pode orar, pedir a Deus que haja uma intervenção divina. E veio a resposta? Veio. Mas depois dessa resposta, foram 9 meses de gravidez, de pressão, gente, de luta, porque ela tinha sangramentos contínuos, direto, aí ficava de atestado, tinha que ficar deitado de perna para cima. 4 meses de repouso. 4 meses de repouso. Nesse período, algumas pessoas aqui são amigos nossos, íntimos, conhecem um pouco melhor essa história. Mas eu estava no meio de uma transição profissional. Quando eu casei, eu tinha uma empresa em Anápolis, de construção civil. E aí eu ia para Anápolis toda terça e voltava sexta. Só que você recém-casado, você ficar fora de terça a sexta é um desafio. Porque eu vi ela chorando. Ela, cadê meu marido? Eu não casei para ficar só em casa. Isso e aquilo. Então, pensando na família lá atrás, eu tomei essa decisão de renunciar a essa empresa de construção civil para poder voltar para Brasília. Então, nessa época, eu estava no meio de uma transição profissional. No meio dessa transição,
eu decidi, a Bruna falando aí, levei a Ju algumas vezes ao hospital. De forma emergencial. Emergencial. Amiga? Obrigada. Isso que é bom de ter amigos, né? E aí, no meio dessa loucura, eu decidi abrir o Instituto Inspire, né? Que fica no Terraço Shopping. Então, eu tinha começado a obra da empresa, ela grávida. Então, eu tava sem trabalhar, entre aspas, eu estava no meio de uma transição profissional e eu tinha decidido abrir a empresa, começar uma reforma dentro do shopping. A reforma era para durar 1 mês e a reforma durou 5 meses. A gente tem o Toninho aí que trabalha com obras e tal, né? Um arquiteto, ele sabe as obras, Eliel também. E dentro do shopping só pode ter reforma de madrugada, não pode ter obra de dia. Então, uma obra... E no meio disso tudo, gente, a esposa grávida, desafio. O que eu quero trazer aqui, a vida, ela vai ter desafios. O casal vai ter desafios. A vida é cíclica, a vida é processual e a vida é sistêmica. Então, às vezes, a gente resolve um problema financeiro, vem um problema de saúde. Aí, às vezes, você resolve um problema de saúde, aí vem um problema familiar. Aí você resolve o problema familiar, vem um problema profissional. Olha aí o Toninho falando, obra na madrugada é complicado mesmo. Então, os desafios vão vir. Jesus não prometeu que ia ser fácil, mas ele prometeu que ia valer a pena. E eu tenho certeza que tem casais aqui que estão nos ouvindo, que você precisa pegar essa palavra. Talvez não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Sabe? Vai valer a pena persistir, vai valer a pena continuar, vai valer a pena, às vezes, você ter que... A sua única saída é um milagre, sabe? É você colocar o joelho no chão e há um grande poder quando o casal entra em concordância. A gente pode testificar aqui que quando nós nos juntamos num propósito, é diferente. O que você pode falar quando a gente senta, quando a gente tem aquelas nossas reuniões, a gente pega nosso caderninho preto, a gente coloca as coisas ali? Qual a experiência que você tem? Não, existe uma sinergia, né? É impossível você não dar certo por conta dessa sinergia. Quando a gente manda um comando pro nosso cérebro, quando a gente senta junto, a gente já tá tendo um alinhamento entre o casal, entre o nosso propósito, a gente só tem um foco, só tem um destino, não são dois separados, né? Porque eu poderia ficar de um lado pensando com os meus objetivos próprios, ele poderia ficar de outro lado pensando com os objetivos dele. Poderia acontecer? Até poderia. Só que existe uma força especial na união, existe uma força especial no casal. E o que a gente entende, o que a gente aprendeu com esse fazendo propósito juntos, escrevendo juntos os nossos sonhos, fazendo nosso mural de sonhos juntos, que o cérebro é ele que vai trabalhar a nosso favor. Né? Quando a gente coloca em propósito, quando a gente tem alguma meta específica, o nosso cérebro vai procurar algumas sinapses, algumas conexões e nos dá estratégia para avançar. O que a gente pode falar, o Paulo, como ele falou no início, ele tinha algumas casas para serem construídas, vendidas em Anápolis, porque ele construía lá em Anápolis, e já tinha 4 anos que ele tinha 3 casas lá para serem vendidas. 4 anos e não vendia as casas. No início do projeto dele, dessas construções, ele conseguia vender as casas na planta, mas não estavam sendo vendidas. Eu acredito particularmente, e ele também acredita nisso, porque a gente não tinha dado um destino para esse recurso, a gente não tinha ainda um propósito de quando a gente vendesse as casas ia ser isso. Até que um dia, no Profetizando do ano retrasado, não sei se vocês sabem, mas acredito que nem todo mundo aqui é da Comunidade das Nações. A nossa igreja ela faz uma campanha no final do ano, em dezembro, profetizando, são 12 dias de campanha, profetizando cada dia um mês do nosso próximo ano. E nesse profetizando, eu falei, olha,
a gente decidiu fazer uma oferta específica, especial, sobre a venda dessas casas, sobre a nossa casa, na verdade, pra gente ter a nossa casa. Essa casa que ele falou, que a gente tá no processo, né, de tê-la. Tá construindo. A gente tá construindo. E eu falei assim, a gente não tem um recurso, mas Deus que vai providenciar esse recurso. Deus já liberou o sim e o amém, então a gente só tem que acreditar. Então a nossa parte é o quê? É fazer acreditar, colocar nos planos de Deus e o impossível é o que vai acontecer. Porque o possível só basta de mim, tanto eu quanto dele, para acontecer. Mas o impossível a gente precisa de Deus. E o impossível a gente... Muita concorrência já sai do nosso campo de visão. E quando a gente colocou o propósito, o nosso cérebro trabalhou a nosso favor no sentido de procurar a forma de vencer isso. E durante um mês, nesse primeiro mês, em janeiro, isso foi em dezembro que a gente fez o propósito, em janeiro a gente conseguiu vender as 3 casas. E começamos a construir a nossa casa. Olha que forte, né? Então a gente está quase acabando, né, aqui pelo horário. Eu queria terminar com esse tema aqui que nós estamos falando. Realmente aqui não é retórica o que a gente está falando, a gente acredita nisso e a gente tem testemunho sobre isso. De tempos em tempos a gente senta, a gente tem um caderninho preto ali, um planner, que a gente fala qual é o propósito do casal. Sabe, o que nós vamos aqui colocar como meta? E como a Ju falou, tem a parte da fé. A Bíblia fala, quando 2 concordarem na terra é ligado no céu, que é melhor que ande 2, que quando um cai o outro levanta. Quando 2 se unem, a presença se manifesta. Então a gente acredita nesse princípio. E outra, quando você dá um comando, como a Ju falou, para o seu cérebro, é assim como você ligasse as suas antenas e o seu radar para aquilo acontecer. Então, às vezes o homem pensa assim, eu queria comprar um carro, eu queria comprar um Civic Prata. De repente ele começa a ver o Civic Prata em tudo que é lugar. E às vezes vai falar, nossa, o universo está conspirando a meu favor. Olha, Deus está falando, eu estou vendo esse carro em tudo que é lugar. Às vezes a mulher pensa em comprar uma bolsa, um óculos, um sapato. Ela começa a ver um monte de gente com a bolsa, com o sapato, com o óculos. Ela fica grávida, agora ela vê um monte de gente grávida e fala, o que está acontecendo? Aonde eu olho eu vejo aquilo que eu pensei. Mas por quê? Em meio a tantas informações, a pessoa decidiu criar um foco, o carro Civic Prata, ou a bolsa tal. Aí agora a sua mente está com o radar ligado, conectado para você ver isso. Então, há um poder quando o casal se conecta. E isso que a Ju falou foi algo fantástico, porque a gente está... Imagina, pessoal, eu estou contando aqui o desafio dessa transição, que não dá para eu contar em riqueza de detalhes como foi. Mas eu estava 3, 4 anos para vender as casas. Imagina, o Eliel foi lá conhecer essas casas, a gente vendia na planta. Eu sempre vendi as casas na planta. Quando eu decidi transitar de carreira, eu imaginei, eu tenho 3 casas. Vai vender as casas, com o dinheiro das casas, eu vou conseguir transitar. Mas eu fiquei 3 anos sem vender as casas. Eu precisei transitar de carreira sem vender as casas. E foi um grande desafio, mas teve um dia que a gente sentou e a gente criou um propósito para a nossa vida. E as coisas começaram a fluir. Não sei se vai dar para ver, deixa eu ver. Vai dar para ver de longe. E o que é isso aqui? Aqui vai estar aqui, ó, Senhor e Senhora Smith. Deixa eu ver se dá para ver, ó. Rapidinho. O que é isso, gente? É o nosso mural de sonhos. Então eu e a Ju sentamos e criamos o nosso mural de sonhos. A gente acredita nisso. Sabe? É aquilo que você pode sonhar, você pode ter. A Bíblia fala em Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos, assim os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então a gente constrói o nosso mural de sonhos e a gente começa a ter um propósito, a profetizar sobre aquilo. E é poderoso. Quando um faz isso, é poderoso. Quando o casal faz isso, é super poderoso. É verdade. E a gente quer aqui, indo para essa parte final, trazer uma palavra de incentivo, de inspiração, de motivação. A gente está abrindo aqui coisas pessoais, coisas íntimas, a caixa preta aqui do casamento, porque
casamento é desafio. Imagina a gente chegar aqui e falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a nossa família é linda, nós estamos bem, vamos ter um bebê. Isso é um fato que pode estar acontecendo, mas tem superação, tem luta, tem desafios e mensalmente o desafio muda. Mas existe uma equação que faz as coisas acontecerem de uma melhor forma. Qual? A unidade, a concordância. Você criar o seu propósito, você ser um arquiteto de um novo futuro na vida do casal. Você sentar com o seu casal hoje, com o seu cônjuge, e você sonhar. Você sonhar junto, você fazer um mural de sonho junto, você talvez criar aí um hábito de oração. Olha o que o Eliel está falando aí. Acompanhei todas as fases de vocês, Deus esteve presente em todas as etapas, mas a fé de vocês foi fundamental. Olha que interessante, né? Que tem pessoas aqui que são amigos, que nós amamos. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente já respondeu essas perguntas aqui no meio dessa live aqui. Mas a gente quer terminar dizendo isso, gente. Fé, persistência, superação, você continuar firme na jornada, cair é do homem, o levantar é de Deus. Atrás de um grande desafio sempre tem uma grande recompensa. Crie propósito com o seu casal. Entenda que o seu cônjuge, ela tá aqui me consertando aqui, gente, faz parte. Tem gente que fala, Paulo, eu te vejo muito, eu te vejo na palestra, eu te vejo, não, mas você não entende, eu tenho um fundamento atrás de mim. Queria aqui aproveitar e honrar a vida da minha esposa aqui, que você é o fundamento atrás de mim, ela que me dá a fundação. Eu falo muitas vezes que ela é muito mais forte do que eu, e às vezes as pessoas me veem mais evidência, mas certa vez alguém falou, né, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, e realmente isso é uma verdade. Ao lado. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, não é isso? Você quer falar mais alguma coisa antes de a gente fechar, meu amor? Não, o que eu quero falar... Na verdade, quero falar. Não, quero falar sim. O que eu quero falar pra vocês é persistência, resiliência. E como a gente comentou na primeira live, vocês são mais fortes do que vocês pensam. Nós somos mais fortes do que nós imaginamos. E sonhem, mas sonhem sonhos que somente Deus pode concluir. Porque são esses sonhos que vão exaltar o nome dele. São esses sonhos que vão falar assim, se não foi ele, se não foi Deus no negócio, era impossível. Porque são esses sonhos que vão glorificar o nome dele. Olha que legal. O que eu vou falar pra você fazer aí? Eu vou contar a última história pra gente terminar. Clica aí agora, aí em cima vai estar aí, ó, Juliane Smith. Clica aí, segue ela lá. Eu tô incentivando ela aqui a ser minha parceira de rede social. Já é uma vitória ter trago ela aqui. Então, vai lá. Orem por mim, porque é um desafio. Então, aperta aí agora. Pra você apertar aí, se você não sai da live, aperta aí, começa a seguir ela lá e comenta aí o que você achou dessa live. E eu queria terminar com algo. Nós estamos falando aqui de superação, de milagre, de testificação. Quando a gente abre, gente, histórias íntimas, tem um único objetivo, que pode acontecer na sua vida. Talvez em algum momento essa live falou com você. A gente falou de superação, de transição de carreira, a gente falou de superação de gravidez, nós falamos de superação de mudança, enfim. E eu queria terminar com a última história aqui. Clicando aqui, Toninho, aqui em cima tá o nome dela, é só clicar que vai pra lá. Pra terminar, no início do namoro, quando a gente decidiu casar, ela sonhava em ter a festa. Eu não sonhava com a festa, eu sonhava com a casa. E a gente queria acelerar o processo, mas tinha os desafios financeiros. Então, nós começamos a andar na fé, como a gente acabou de falar. Vamos ver o local, vamos ver o espaço, sem mesmo ter condições. E a gente foi dar o primeiro passo. Na primeira casa de festa que a gente foi, a gente já se sentiu bem. E aí quando a gente chegou lá, que a gente se sentiu bem, a gente tinha feito uma lista. Vamos ter fé? Então vamos ter fé de verdade. Vamos fazer a lista. E isso que é fé. É você não ter dinheiro para comprar um carro e você já na loja olhar o carro.
É você tá devendo, não tem como tirar férias, você já começar a olhar passagem e voo para você tirar férias no mês de julho. Isso é fé. É não ter condições e você dar o primeiro passo. E a gente fez a lista dela, ela é bem analítica, né? Talvez você já percebe, eu sou o extrovertido do casal e ela é a razão, ela é calma, segura. E aí ela fez a lista, 400 nomes na lista. Isso assim, já está reduzida. Eu falei, 400 nomes? E a ideia era o quê? A gente vai casar na igreja. Quando a gente vai num restaurante, a gente faz uma recepçãozinha no casamento, num restaurante e tal. E aí, fomos olhar o espaço. Chegou lá, gente, para começar o negócio, uma pessoa foi com a gente. Essa pessoa que foi com a gente, quando ela olhou lá, ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu tô sentindo algo aqui, eu vou pagar isso aqui para vocês, eu tô presenteando vocês. Só nisso aí, já ganhamos quase 40% da festa de casamento. Porque então, não foi só o local, né? Junto do local tinha o buffet, tinha a decoração, tudo isso essa pessoa nos abençoou. A pessoa já nos abençoou com local, buffet, decoração, um monte de coisas. Aí não tinha mais como voltar atrás, não tinha como, a gente colocou o pé no mar, já ganhamos 40% do casamento, falta 60%. E aí daqui a pouco uma pessoa chegar e falar assim, eu quero tocar no seu casamento, eu não vou cobrar. Aí daqui a pouco eu quero dar o doce para você. Daqui o outro falou assim, eu quero dar a cabine de fotos para você, a cabine animada de fotos. No final, nós ganhamos 70% da festa de casamento. Uma festa de que eram 400 convidados e no final deu 300, se eu não me engano. Você lembra de números? Não. Foram 250, porque a gente tem muita família de fora, né? E nem todo mundo pôde vir. Então nós tivemos lá 250 convidados, mas a gente fechou uma festa para 300, foi isso. E ainda só para terminar essa história, uma pessoa chegou até nós e falou assim, Paulo, eu quero abençoar vocês na lua de mel. E eu queria dar uma viagem para vocês para Itacaré. A gente já comemorou, deu pulo, porque a gente ama a praia. Vocês não vão acreditar, ele queria ir para Caldas Novas, gente. Não dá. Eu tava num ponto que eu pensei, a gente vai para Caldas Novas. Ela, eu prefiro ficar em casa, mas Caldas Novas eu não vou. E eu falei, mas ele não tem condições, estourou, ele tem que pagar, a gente ganhou 70% do casamento, mas falta 30%. Mas nesse meio termo, essa pessoa deu a viagem para Itacaré. E aí a gente já comemorou demais. Daqui a pouco ela voltou e falou o seguinte, daqui a pouco, depois de uns dias, marcou um café e falou, Paulo, eu não vou mais poder dar a viagem de Itacaré para vocês. Ah, eu falei, obrigado, gratidão, eu conheço seu coração, foi de ajudar. E falou, é o seguinte, nós decidimos dar uma viagem para Cancún para vocês. Tudo pago. Nunca tinha ido para Cancún. Passamos a lua de mel em Cancún. Tudo pago, avião, resort. O resort era tão top lá que a gente tinha que pegar um carrinho de golfe. Eu lembrei da Globo. A gente entrando no carrinho de golfe, saindo do quarto para ir para a praia, de tão grande que era o hotel. O que eu quero trazer aqui, gente? Isso é milagre. Isso é a fé. A fé ativa o sobrenatural. A fé ativa o extraordinário. O que eu quero falar para complementar isso é porque o Paulo, né, ele como provedor, pensando em tudo que ele tinha que prover, ele não conseguia enxergar além do que, inicialmente, né? Além do que ele tinha que prover. E até então eu tinha aceito, não, vamos casar na igreja, o importante é a gente casar, o importante é o propósito, enfim. Além disso, desculpa, eu me acabei me perdendo. Um minuto, tá? Tá. O importante é o propósito e tudo, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. E quando eu refleti sobre isso, eu falei, não, eu vou casar uma vez na vida. Então tem que ser poderoso. Então tem que ser da forma que a gente sempre sonhou. Eu sempre sonhei em entrar aquele vestido de noiva, sempre sonhei em ter a festa, sempre sonhei com tudo isso. Então vai ter que acontecer, porque Deus, ele é fiel. Então vai acontecer. E as coisas foram acontecendo. E a gente não ganhou somente na fase do casamento. O que a gente ganhava, a gente ganhou o chá de lingerie, a gente ganhou tudo. A gente assim, ganhou no detalhe. Os presentes, né? A gente mobiliou nossa casa. Enfim, foi algo sobrenatural, né? Foi, em tudo.
Então aqui tá assim, ó, 30 segundos, 29, 28, tá acabando o tempo aqui. Então, o que eu termino falando para vocês é o seguinte: permaneçam, creiam, coloca o pé no mar. Sabe, hoje é um ótimo dia para você perdoar. O casal, às vezes, ele tá com tantas teias de aranha do passado que ele não vive o futuro. Então é tempo de vomitar as coisas do passado e viver o novo. Viva o novo a partir de hoje.